Sejam todos bem-vindos ao canal. Olha que interessante a questão que eu trago para vocês hoje. Resolvi trazer para vocês operações envolvendo frações. E vamos ver como vocês se saem aqui, né, nesse desafio envolvendo as frações. É um tema muito interessante, muita gente tem dificuldade, outras nem tanto. E aí eu pergunto para você se você consegue resolver essa expressão aqui. E pergunto também qual das alternativas ou opções, né, vocês escolhem como resposta desse exercício. Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão, porque eu vou revisar com vocês a adição, divisão e multiplicação de frações. Como que se resolve isso, né? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. É importante porque eu trago vídeos todos os dias para vocês, trazendo curiosidades, matemática básica, matemática divertida e diferente, né? Como essas operações que estão aparecendo aqui. E tudo isso mais você encontra aqui. Se você é novo, então se inscreva. Então curta esse vídeo também porque ajuda demais, fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Agora vamos para as operações, resolver essa expressão numérica. Primeiramente, a gente tem que lembrar da ordem das operações, né? A gente tem aqui a adição, divisão e multiplicação. Dentre essas três operações, aí já não envolve nem fração nem nada, é o básico da expressão numérica. A primeira que eu devo resolver nesse caso é a divisão. Por quê? Divisão e multiplicação, elas têm a mesma prioridade. Então eu faço da esquerda para a direita na ordem que elas aparecem na minha expressão. Então eu vou ter que fazer essa operação primeiro, depois eu faço essa multiplicação e só depois eu faço a adição. Beleza? Vamos com calma fazendo cada uma delas. Ó, começando desse 5/3 dividido por meio. Vou escrever aqui de novo pra gente, ó, fazendo separado, tá? 5/3 dividido por meio. Existem várias formas de se fazer essa divisão de frações. Eu vou ensinar algumas para vocês, duas pelo menos, né? Que vai que você gosta de uma ou gosta de outra, então vai ficar mais fácil para a gente. A primeira é a clássica que a gente conhece como definição mesmo da divisão de frações. É aquela que você fala o seguinte: conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Você já ouviu essa frase? Ela é muito comum quando a gente aprende essa divisão de frações e ela vai ficar da seguinte forma: eu vou manter a minha primeira fração, que é os 5/3, e vou multiplicar, e percebo que eu troquei a operação, tá? Só que como eu troquei a operação pelo inverso dela, eu tenho que inverter o meu divisor. O meu divisor aqui no caso era o meio, então eu vou multiplicar pelo inverso dele. Então multiplica pelo inverso da segunda fração, que no caso é só trocar de lugar, o 2 com o 1. Então vai ficar 2 sobre 1. Essa daqui é uma das definições que a gente conhece. Utilizando a ideia que a divisão é a operação inversa da multiplicação, basta que a gente, então, inverta a operação e inverta a fração também. A gente encontra o mesmo resultado, tá? Na multiplicação de frações, daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais detalhado isso, mas nada mais é do que multiplicar reto. Esse multiplica aqui, esse multiplica aqui. Ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. E aí é só encontrar o resultado. 5 vezes 2 é 10 e 3 vezes 1 é 3. Portanto, essa divisão, né, que tem aqui na nossa expressão, vale 10 terços. Eu ia falar 3 décimos, mas é 10 terços. O 10 é o meu numerador e o 3 é o meu denominador. Essa é a fração resultante dessa divisão. Eu disse para vocês que tem outras maneiras de fazer. Uma outra maneira prática, ó, vou escrever aqui embaixo para vocês, tá? Essa daqui muita gente usa, mas tem que ter um pouco de habilidade, e eu digo isso porque se você confundir na hora de fazer, dá problema. Então, é mais para quem tem aí, precisa fazer alguma conta rápido, fazer alguma prova, né, que pode ser feita utilizando esse processo que eu vou ensinar para vocês, tá? Vou escrever de novo aqui a fração. E é o seguinte, a gente vai utilizar umas setinhas para representar as multiplicações que a gente vai fazer. Então, aqui tudo é multiplicação, tá? E vai funcionar da seguinte forma: o 5 vai multiplicar o 2, só que ele não vai multiplicar e vir para cá. Ele vai ter que ir para cima da minha nova fração. Então eu faço uma seta e vou para cima, tá? Então o resultado aqui vai ser multiplicação, tá? E eu vou colocar no meu numerador, aqui em cima. E o de baixo, ele vai multiplicar o de cima e vai vir para baixo. Então ele faz esse cruzamento de setas aqui, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então você vai escolher da melhor forma possível que você se adaptar, tá? Se você não gosta de ficar cruzando setas ali multiplicando, utiliza o processo de cima que funciona do mesmo jeito. Essa daqui dá para fazer de cabeça, né? Você faz aqui, por exemplo, 5 vezes 2, 10.
3 vezes 1, 3. Ó, e perceba que o resultado é o mesmo, então você pode, de fato, escolher entre essas duas, beleza? Então, temos aqui que essa divisão aqui tem aquele valor. Então, a minha expressão vai ficar 14. Vou colocar um pouquinho mais para cá para não ficar junto com as operações que a gente vai resolver daqui a pouco, tá? 14/18 mais os 5 terços dividido por meio ficou 10 terços. Então, 10 terços multiplicado por 2 terços. Muito bem. Aqui, gente, olha que interessante. A gente acabou de fazer aqui em cima uma multiplicação de frações. Então, o processo que a gente deve aplicar nessa operação aqui é o mesmo. Então, eu vou multiplicar os numeradores. Esse multiplica por esse. E os denominadores também. Esse multiplica por esse. Resultando numa fração que vai ser o valor encontrado dessa multiplicação. Então, o 14/18 vai ficar aqui, ó. 14/18, ou 14/18, mais o resultado que a gente acabou de encontrar dessa operação de multiplicação. 10 vezes 2 é 20. E 3 vezes 3 é 9. Excelente. Temos aqui agora, no final da nossa expressão numérica, apenas uma adição de frações. E ela pode ser que seja a mais difícil de se fazer. E eu vou falar para vocês que muitas vezes a gente se confunde na hora de fazer a adição, tá? Multiplicação e divisão é muito simples, porque você acaba multiplicando tudo facinho. Mas a adição e a subtração, né, as duas operações básicas ou envolvendo frações, ela precisa de um critério aqui para gente que vai ser muito importante e nem sempre é tão fácil de calcular. A primeira coisa que deve acontecer para a gente poder somar as frações é que o denominador deve ser igual. Acontece aqui do denominador não ser igual. Então eu preciso fazer uma mudança nas frações, encontrando uma fração equivalente em que aconteça esse pré-requisito que eu falei para vocês. O denominador tem que ser igual. Aqui não é tão difícil assim como eu estou falando para vocês, mas em alguns casos vira uma conta bem grande calcular esse mínimo múltiplo comum, né, para poder encontrar esse denominador. Aqui a gente tem 18 e 9 como denominadores. O 18 e o 9, o 18 é múltiplo de 9. Então isso é muito bom porque eu consigo fazer apenas uma mudança nessa segunda fração e conseguir descobrir e encontrar um denominador 18 aqui também. E a operação que eu devo fazer é a multiplicação por 2. Então eu vou fazer aqui, ó. Multiplicou por 2, beleza, 9 vezes 2, 18. Só que, lembrei a vocês que deve ser encontrada uma fração equivalente. Para ser encontrada uma fração equivalente, você precisa multiplicar o numerador também. Porque lembra que tem que ser tudo que faz em cima, faz embaixo. Tudo que faz com o numerador, faz também com o denominador. Então, vou ter que multiplicar aqui em cima também por 2, beleza? Não se esqueçam disso para não dar problema, beleza? Então, o meu resultado aqui vai vir 14/18. Inclusive, eu posso deixar todo mundo no mesmo denominador agora, né? Porque denominadores iguais, basta que eu some os meus numeradores, né? Então, o meu denominador comum é o 18. Tanto daqui quanto do resultado dessa multiplicação. Agora vai ficar 20 vezes 2 aqui, que é 40. Mais 40. Beleza. Encontramos aqui uma parte mais fácil da nossa fração. Essa parte é um pouco mais fácil, porque basta somar o 14 com 40 e depois dividir por 18. Então, 14 mais 40 é 54. Tudo isso dividido por 18. E 54 dividido por 18, não vou enrolar vocês, isso aqui é igual a 3. Mas olha que interessante agora, descoberto esse valor de 3, olha as alternativas que a gente tem nessa questão. Todas elas têm o 3, mas agora qual dessas operações que de fato resulta em 3? 3 superfatorial, subfatorial de 3, 3 termial ou 3 duplo fatorial. Bagunçou tudo, né? Vamos ver agora nessa segunda parte do desafio qual dessas operações que a gente deve encontrar como resposta. Começando do superfatorial, foi assunto dos 2 últimos vídeos aqui do canal, então se você ainda não assistiu, volte nesses 2 últimos vídeos para você dar uma ideia de como que é feita o superfatorial. Mostrei vários exemplos, expliquei algumas definições, e aqui eu vou fazer na forma mais prática para vocês, tá? O 3 superfatorial, ele vai ser 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Isso aqui, ó, 3 fatorial é igual a 6,
2 fatorial é igual a 2 e 1 fatorial é igual a 1. Então, o resultado dessa operação é 12. E 12 não é a nossa resposta. Embora seja interessante essa alternativa, essa operação, o 12 não é a nossa resposta. Então, a gente já vai para a próxima alternativa. Agora temos aqui o subfatorial. O subfatorial é essa exclamação que vem antes do 3 aqui. E ela tem uma definição muito interessante também, que inclusive envolve frações. Então vai ser legal a gente focar bastante nessa para aplicar esses métodos da fração aqui, tá? Inclusive, vão ficar um pouquinho grande, vou fazer aqui no canto pra gente, tá? O subfatorial de 3. Por definição, existe uma fórmula, e tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. A fórmula do subfatorial é isso aqui. Eu vou pegar o fatorial do número e vou multiplicar por todas essas frações aqui, ó. 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Sempre para aqui no fatorial que eu desejo, né? No caso aqui é o 3, porque o subfatorial é de 3. Essa é a fórmula do subfatorial. Bem interessante, não é? Então a gente já sabe quanto que vale cada um desses fatoriais, então o subfatorial de 3 vai ficar 6, que é o fatorial de 3, né? Porque fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Lembra dessa? Beleza, 6. Aqui dentro vai ficar 1 sobre 1, que 0 fatorial é igual a 1, menos 1 sobre 1, 1 fatorial também é 1, então vai ficar 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6. Menos, perdão, aqui é menos, tá? Sempre alternando os sinais, não pode esquecer disso igual eu fiz aqui, tá? 1 sexto. Muito bem, agora é só resolver essas frações. Começando das duas primeiras aqui, ó, que fica 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0, né? Posso cortar, pode sumir. Então eu devo fazer meio menos 1 sexto. Olha que legal, gente. Meio menos 1 sexto. Essa operação deve ser feita muito parecidamente com essa adição aqui. Os denominadores devem ser iguais e a gente deve somar os numeradores, no caso aqui, subtrair, né? Ou somar o inverso desse número. O denominador comum, melhor candidato para a gente aqui, é o 6, porque basta que eu multiplique aqui por 3 e multiplique aqui em cima por 3 também. E aí eu vou encontrar uma fração equivalente com o denominador 6. Vai ficar 6 aqui de fora vezes o 3 menos 2, 3 menos 1, perdão. Tudo isso sobre 6, tá? 3 menos 1 é igual a 2, então vai ficar 6 vezes 2 sexto. Esse 6 pode simplificar com esse. O resultado, então, do subfatorial de 3 é igual a 2. E olha lá, chegamos bem perto da nossa resposta. Por uma unidade, a gente não chegou no lugar correto que a gente deseja. Então, embora seja muito interessante, aplicamos aqui algumas ideias de fração, mas não é a nossa resposta. Terceira operação, o termial. Termial tem como definição a adição dos números menores ou iguais a ele até chegar no 1, tá? Números naturais. Ou seja, 3 mais 2 mais 1. Para fazer essa operação é só fazer a adição, não tem problema nenhum aqui para resolver. 3 mais 2 é 5, 5 mais 1 é igual a 6. Bom, não é a nossa resposta também. E por último, e não menos importante, o duplo fatorial. É o melhor candidato e será que esse 3 duplo fatorial vale 3? Vamos ver. Como que funciona o duplo fatorial? Assim como o fatorial, ele vai multiplicar os antecessores, só que não são todos os antecessores. Eu sempre vou alternar. Em outras palavras, se eu tenho que o 3 é um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores ou iguais que ele até chegar no 1. Então, em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 3 vezes 1, porque são os dois ímpares menores ou iguais que 3 que são positivos, certo? 3 vezes 1 é igual a 3. E de fato, então, encontramos aqui a alternativa letra D como sendo a nossa resposta, o resultado dessa expressão numérica. Se você conseguiu acertar, meus parabéns. Você deixe nos comentários para a gente ver quantas pessoas vão conseguir. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido bastante, tá bom? Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!